Se você tem uma empresa pequena e acha que medicina ocupacional é coisa de multinacional, preste atenção, porque essa crença já custou caro para muita gente. E em 2026, a fiscalização do trabalho não está fazendo distinção de tamanho. Hoje vou te mostrar a verdade sobre medicina ocupacional para empresas pequenas. Vamos começar com a pergunta direta. Empresa pequena precisa de medicina ocupacional? A resposta: sim, sem exceção. Se você tem pelo menos um funcionário com carteira assinada, sua empresa tem obrigação legal de cumprir as exigências da NR7. Não importa se a sua empresa é uma loja, um escritório, uma oficina, um salão de beleza. Não importa se você tem 2 funcionários ou 200 funcionários. A lei não faz essa distinção. E aqui começa o erro mais comum entre pequenos empresários. A crença de que medicina ocupacional é burocracia de empresa grande. Essa crença não tem base legal. E enquanto essa crença persiste, a empresa acumula irregularidades sem perceber. Então vamos entender o que medicina ocupacional significa na prática para uma empresa pequena. O primeiro pilar é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, exigido pela NR7 para toda empresa com funcionário CLT. Ele precisa ser elaborado por médico do trabalho habilitado. Define quais exames cada função precisa realizar e com qual frequência, e precisa ser revisado anualmente. Muitas empresas pequenas nunca tiveram PCMSO. Outras têm um documento genérico que nunca foi revisado. Nos 2 casos, a empresa está irregular. O segundo pilar são os exames ocupacionais: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Cada um tem finalidade e prazo específico. O admissional precisa ser feito antes do funcionário começar a trabalhar, não é no primeiro dia de trabalho. O periódico precisa ser feito dentro do prazo definido no PCMSO. O demissional precisa ser feito antes da homologação de rescisão. Esses prazos não são de sugestão, são obrigação legal. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona na prática para uma pequena empresa. Imagina uma distribuidora com 8 funcionários, 2 no administrativo, 6 no estoque. O dono nunca contratou medicina ocupacional porque achou que não precisava. Os funcionários foram admitidos sem exame admissional, nunca fizeram periódico, não existe PCMSO. Um dia, um dos funcionários do estoque machuca as costas carregando peso, afastamento pelo INSS. Diagnóstico de hérnia de disco. O funcionário entra com uma ação trabalhista alegando doença ocupacional. O juiz, claro, pede o PCMSO da empresa, não existe. Pede os ASOs dos últimos anos, não existem. Pede a evidência de que a empresa monitorou os riscos ergonômicos daquele funcionário, não existe. A empresa perde, não tem o que fazer. E a condenação foi muito superior ao que qualquer programa de medicina ocupacional custaria em anos. Isso não é um caso hipotético, é o tipo de situação que acontece com frequência em todas as empresas pequenas que ignoram essa obrigação. Vamos falar agora sobre o que o auditor fiscal verifica quando ele chega em uma pequena empresa. E sim, o fiscal visita a empresa pequena. A fiscalização do trabalho não tem tamanho mínimo de empresas para atuar. O fiscal vai pedir o PCMSO, ele vai verificar se foi elaborado por médico do trabalho habilitado, vai pedir os ASOs de todos os funcionários, vai verificar se os prazos estão sendo cumpridos e ainda vai verificar se o programa está integrado ao PGR da empresa. Se qualquer um desses pontos estiver irregular, o auto de infração é lavrado na hora. Multas separadas para cada irregularidade encontrada.
e o tamanho da empresa não reduz o valor da multa. Agora eu vou te falar do ponto que em 2026 está pegando muita empresa pequena de surpresa. Com a atualização da NR1, os riscos psicossociais passaram a ser obrigatórios no PGR. Estresse, sobrecarga, assédio, burnout, e isso impacta diretamente o PCMSO. Se o PGR identifica risco psicossocial, o PCMSO precisa contemplar o monitoramento da saúde mental dos funcionários expostos. Empresa pequena, com ambiente de pressão alta, metas agressivas ou jornadas longas tem um risco psicossocial presente. E esse risco não está sendo gerenciado e documentado. A empresa está irregular em 2026. Esse detalhe está gerando autuação agora. A maioria dos pequenos empresários ainda não sabe disso. Vou falar de outro ponto importante: custo. Medicina ocupacional parece caro quando você olha como despesa, mas quando você compara com o custo de uma autuação, de uma ação trabalhista, de uma condenação judicial, a conta muda completamente. Uma condenação trabalhista por doença ocupacional sem documentação adequada pode comprometer o caixa da empresa por anos. O custo de prevenir é sempre muito menor do que o custo de remediar. E hoje existem já soluções de medicina ocupacional desenhadas para a realidade da empresa pequena, com custo acessível, sem burocracia. Então, o que sua empresa precisa fazer agora? Já pensou? Primeiro, verifique se tem um PCMSO elaborado por médico do trabalho habilitado. Segundo, verifique se todos os funcionários têm ASO válido e dentro do prazo. Terceiro, verifique se o programa foi revisado nos últimos 12 meses. Quarto, verifique se os riscos psicossociais estão contemplados no seu PGR e no seu PCMSO. Se a resposta para qualquer um desses pontos for não ou não sei, o risco já existe. E resolver agora é mais simples do que parece. Semana passada, uma empresa com 6 funcionários chegou até a SSO sem nenhum programa de medicina ocupacional estruturado. A gente fez o diagnóstico completo, elaboramos o PCMSO personalizado para a realidade deles, regularizamos todos os exames ocupacionais pendentes e entregamos tudo documentado e dentro da lei. Em poucos dias, a empresa saiu de irregular para completamente protegida. É isso que a SSO faz para empresas de todos os tamanhos. Com mais de 20 anos de experiência em medicina do trabalho e engenharia de segurança, oferecemos todas as soluções completas para as empresas. Médicos do trabalho habilitados para elaborar e assinar o PCMSO, exames ocupacionais realizados com ASO digital emitido no mesmo dia, atendimento presencial em São Paulo e suporte para empresas em todo o Brasil. Soluções acessíveis e desenhadas para a realidade de cada empresa pequena. Clique no link na descrição agora e fale com a equipe da SSO. Ou acesse pelo WhatsApp 11 9 95090 6000. Agora eu vou deixar uma reflexão com você. Empresa pequena tem obrigação grande. A lei não mede o tamanho do CNPJ para definir o que é exigido. Ela vai medir se você tem funcionário registrado, se tem, a obrigação já existe. A diferença entre a empresa que cresce com segurança e a que para na frente de um juiz trabalhista não é o tamanho, é a decisão de fazer o que precisa ser feito antes de ser obrigado.